muito bem-vindos ao canal de educação da UniAlphaville. Eu sou a professora Solange Padilha e essa é a série Explicando Educação. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos uma visita ilustre, a professora Rosinda, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que daqui a pouco vai entrar e vai conversar conosco sobre a questão do desenvolvimento da linguagem e da escrita. A professora Rosinda, ela é professora doutora do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela já entrou aqui, eu já estou vendo, eu vou já convidá-la. Vamos lá. Muito obrigada, professora, por estar conosco no dia de hoje. Seja muito bem-vinda. E eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, dissesse um pouquinho sobre quem é você. Obrigada, Solange. Bom dia a todos. Meu nome é Rosinda Oliveira, eu sou professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e trabalho com neuropsicologia e psicologia do desenvolvimento e também sou membro da rede CEP, a Rede de Ciência para a Educação. O meu trabalho de pesquisa e de formação na universidade é inteiramente integrado com desenvolvimento e com educação, né? E esse interesse já vem há muitos e muitos anos na minha prática em psicologia. Professora, o Brasil hoje apresenta a triste marca de 60 milhões de indivíduos analfabetos funcionais, que são aquelas pessoas que não conseguiram aprender corretamente a ler e escrever. E nós temos conhecimento pelo INAF, que é um avaliador dessa questão, um indicador dessa questão, de que 13% dessa população são de pessoas que cursaram o ensino médio. Professora, nos diga, por favor, como acontece como uma pessoa, um ser humano aprende a ler, o que a ciência pode ajudar nessa questão, já que professores, alfabetizadores precisam entender, nós precisamos entender onde está o ponto, como que nós podemos melhorar essa questão. O que a ciência pode nos ajudar? Então, a gente sempre sabe, né, que aprender a ler envolve decodificar as palavras, né? Então, eu aprender a identificar sequências de letras e sílabas e relacionar isso com o significado das palavras. E muitos, né, vão achar que isso seria suficiente para a gente entender o que a gente lê. Mas ler um texto é muito mais do que isso. Compreender um texto envolve muito mais do que isso. É claro que sem esse processo de decodificação, fica difícil eu compreender o que eu estou lendo. Eu tenho que decodificar, né? Mas eu preciso também ter um vocabulário amplo e profundo. Eu preciso ter conhecimento de palavras. Eu preciso também ter um conhecimento de mundo. Então, esse conhecimento de palavras tem que estar articulado aos significados dessas palavras que eu construo ao longo da minha vida, né? Eu tenho que ser capaz de entender sintaxe, entender gramática, né? Eu tenho que entender a gramática da língua, não estou falando de compreender categorias gramaticais, mas de ser capaz de compreender, de processar a gramática da língua. E eu tenho que ser capaz de ler o texto intencionalmente, buscando significados, buscando construir os significados, reconstruir. Porque quando a gente lê um texto para compreender, a gente não só lê o que está no texto,
mas a gente lê nas entrelinhas do texto, a gente relaciona o texto com o que a gente conhece, né, com o que a gente sabe, e é nesse processo que a gente reconstrói os significados que estavam lá na cabeça de quem escreveu o texto, né? E que ele, então, queria transmitir para a gente, as informações que ele queria. Então, transmitir. Então, o processo de compreensão de texto, ele é um processo de reconstrução daqueles significados, né, a partir das minhas referências. E aí, então, eu posso ir me apropriando daquelas informações e integrando aquilo à minha base de conhecimentos e me apropriando delas. Então, Professora, chegando a compreender. você é uma profissional que acompanha as suas alunas, seus alunos estão dentro das escolas, estão atendendo crianças com dificuldade de aprendizado. Você conhece bem a situação das escolas públicas do país. Eu sei que você trabalha com seus alunos dentro dessas instituições escolares. Você pode me fazer uma análise para nós todos, que a maioria das pessoas que assistem essa série são professores e pais, não é, de alunos, de crianças e jovens que estão também nessa fase de aprender a ler e escrever. O que você pode nos dizer, na sua visão de cientista dessa questão, o que acontece na sala de aula? Ou o que não acontece? Então, a partir disso que eu falei aqui, dessa visão da compreensão de leitura, o que a gente vê como um grande problema na compreensão não é o desenvolvimento da decodificação. A maior parte das crianças, a grande maioria das crianças, a não ser que elas tenham dislexia, que elas tenham alguma dificuldade específica de aprendizagem, a grande dificuldade está exatamente nessa aproximação intencional do texto. Essa aproximação intencional do texto, né, de que eu quero compreender aquilo, o que esse texto está querendo me dizer, que história é essa, que sentido isso faz, né? Então, para que eu possa me aproximar intencionalmente, também tem que haver motivação, né? É um ingrediente fundamental. E a motivação, ela depende daquele assunto que está sendo tratado, por exemplo, no texto, ter compatibilidade com os meus interesses e também com algum conhecimento que eu tenho sobre aquilo. Então, por exemplo, se a minha professora, o meu professor, me dá um texto sobre circo para ler, e eu não tenho ideia do que seja um circo, aquilo vai... Eu não vou me interessar por aquilo. Eu vou dizer, o que isso é? E eu posso rapidamente mover minha atenção em outra direção que seja mais interessante. E também eu posso entrar no texto até sabendo o que é o circo. Vamos mudar e imaginar que eu sei o que é um circo, mas que eu não sei muitas coisas sobre o circo. Eu só sei que no circo tem palhaço. Então, quando está falando lá que tem uma malabarista, que tem uma, não sei, né? Um show de animais. Então, quando começa a falar de coisas que eu não sei, eu posso ter dificuldade de compreender, de assimilar aquilo a estruturas que eu já tenho de conhecimento, né, na minha base semântica, e aí eu posso, de novo, perder meu interesse. Então, a grande dificuldade que eu acho que aparece é sempre relacionada a essa aproximação intencional, a essa busca intencional da estrutura do texto, do que está querendo. E muitas vezes isso tem a ver com motivação. Existe muitas vezes uma crença de que se eu coloco um texto bem difícil ou um texto muito novo, que isso vai despertar o interesse, porque é novo, porque é muito difícil e desafiador.
acontece, né, e os professores que estão aqui assistindo a gente sabem disso, né, que para eu poder me aproximar de um conhecimento, eu preciso de dispor de estruturas minhas de conhecimento, tanto em termos de rede de conhecimento anterior, como estruturas de aprendizagem, para que eu possa abordar aquilo que está sendo trazido para mim. Eu não aprendo, o sujeito que aprende, ele não é uma tábula rasa, né? E nem pode ser, porque senão ele não aprende. Ele precisa desses instrumentos que ele já traz para poder se apropriar daquilo que é novo. Então, eu tenho sempre que trabalhar numa zona de desenvolvimento proximal. Saber que o sujeito já sabe algumas coisas sobre aquilo e apoiá-lo para que ele possa, então, ir adiante naquela construção de conhecimento. Então, essa aproximação intencional é fundamental. E ela, eu acho que é o que mais falha em criança, em adulto. A maior parte dos sujeitos leitores, mesmo alfabetizados e leitores fluentes, eles se aproximam do texto sem muita preocupação de que eu tenho que fazer alguma coisa com aquilo ali, né? De que eu preciso tentar entender o que está dizendo ali. Muita gente acha que vai ler as palavras e que o significado vai emergir, vai aparecer na minha frente. E não é assim. Eu tenho que procurar o significado. Quando eu sou um leitor muito experiente e um bom leitor, eu faço isso já automaticamente, né? Mas, por exemplo, uma criança e um adolescente, e até muitos adultos, né, não fazem isso, né? Uma criança, por exemplo, ela precisa ser ensinada a fazer isso. Existe uma série de iniciativas mundo afora de ensinar a interpretar o que você lê, né? Então, muita gente pode não gostar dessa palavra, né? Achar que isso quer dizer que eu vou treinar a pessoa, mas não é isso, né? Mas eu compartilhar com o meu aluno como se entende um texto. Então, por exemplo, uma das técnicas que se usa mundo afora é ler em voz alta e pensar em voz alta sobre o que eu estou lendo. Então, começo a ler um texto com os alunos, nós vamos lendo, né, o projeto, esse texto, e vou lendo em voz alta e me perguntando, nossa, mas o autor falou disso agora? Mas ele lá atrás tinha falado outra coisa, ele está se contradizendo? Não, Professora, agora eu já sei. Fala mais perto do microfone, porque... Tá, obrigada. Tá, assim fica melhor? Tá melhor. Tá melhor? Tá. Então, esse pensar alto enquanto eu leio é compartilhar com o meu aluno o processo de compreensão e o meu apropriar do texto, né? Então, isso é uma das maneiras de ajudar o aluno a compreender e a aprender a compreender o que lê. Ele saber que ali é um processo de resolução de problemas. Que eu vou então, você já deu... tempo. Fala. Você já deu duas orientações importantes. Primeiro, a criança, o adolescente, ele deve iniciar ou ele deve desenvolver a sua leitura a partir do que ele já conhece ou do que é significativo para ele, para que ele possa abstrair, para que ele possa aprender o novo. E a outra prática bem interessante, que eu acho que isso é uma informação didática para os nossos professores ouvintes, é a questão da leitura em voz alta e do pensar em voz alta. Isso é muito interessante. Por favor, professora, pode continuar. Isso é bem vigotskiano. Isso é bem vigotskiano. Sim. A zona proximal, sim. A outra coisa é aprender a fazer perguntas para o texto, né? Essa é uma prática muito usada também fora, em tudo que é lugar do mundo, que é você perguntar por quê? Por que o personagem está dizendo isso, se for um texto narrativo? Como isso aconteceu? Como isso aconteceu? E aí eu posso voltar no texto
e me esclarecer do que ali traz sobre como aquilo aconteceu, né? Quando foi, onde foi. Então, essas perguntas, né, abertas, elas são importantes. O aluno aprender a fazer perguntas diante do texto, né? E fazer perguntas para o texto e ver se tem resposta lá no texto. Essa seria uma segunda maneira de ajudar a aprender a compreender. A outra maneira é tornando consciente a estrutura básica, a estrutura típica dos diversos tipos de texto. Por exemplo, um texto narrativo tem uma estrutura prototípica. Ele tem sempre os personagens, ele tem sempre um lugar onde acontece, ele tem sempre um problema, uma situação, um problema, um impasse, ele tem sempre uma maneira de tentar resolver aquela situação, impasse, e tem a conclusão do texto. Então, se o aluno sabe que um texto narrativo tem esse tipo de estrutura, se ele aprende a trabalhar com isso, ele pode, então, usar isso para ir buscar as informações no texto. Então, quando ele se aproxima de um texto narrativo, de novo, ele não se aproximará de uma maneira passiva, mas ele se aproximará buscando informações específicas no texto, dirigindo sua atenção para aquilo que é mais importante. Porque essa também é uma dificuldade, né? Muitas vezes a gente diz, você tem que sublinhar o que é mais importante. Mas o que é mais importante? De onde eu vou tirar o que é mais importante? Como é que eu vou saber o que é mais importante? Então, se você trabalha com estrutura do texto, com essa tomada de consciência da estrutura e com usar essa estrutura, então, para buscar, né, se é um texto argumentativo, tem uma outra estrutura, como é que eu vou procurar as informações? Que informações ali vão ser importantes? Então, esse tipo de trabalho não pode ser feito num exercício, né? A gente, por exemplo, quando faz isso em clínica, a gente faz isso em clínica também, para crianças com dificuldade de aprendizagem, né? Mas isso é perfeitamente válido para todos. Eu faço com os meus alunos de graduação Sim, da UFRJ. sim. Eu faço isso com eles. Era a minha próxima pergunta. É uma prática que isso pode ser aplicada em todo o tempo do escolar e até na fase adulta, até para que Sim, nós sim. possamos desenvolver. É uma orientação didática muito, muito interessante, não é? O que você está falando para nós agora. E ela é muito efetiva. Agora, ela precisa ser feita de maneira sistemática, porque muitas vezes eu já vi esse tipo de coisa em livros para professores, livros que são dos professores, mas ligados a um livro didático, e aí bota um exercício com estrutura do texto. Não dá, porque a criança mal entendeu, isso se chegou a entender, o que são os personagens, não é tão fácil de entender a estrutura do texto. Então, eu preciso de experiência, eu preciso usar isso para compreender textos, eu preciso usar isso para produzir textos, né? A gente usa também na produção textual, porque esse é o outro caminho de aprender a compreender, que é construir textos, né? Então, e de uma maneira consciente, de modo a que eu use, por exemplo, uma das coisas é a própria estrutura prototípica para guiar a minha construção de texto, né? A gente brinca que é uma fabriquinha de textos. Então, a gente brinca de fabriquinha de textos. Tem lá uns personagens, tem lá uma caixinha que tem lugares, uma caixinha que tem situações, e a criança vai pegando daquelas caixinhas e constrói textos, alguns completamente loucos, né? Podem ser completamente loucos, mas brincar com essas categorias para entender essas categorias e entender que o texto ele tem uma estrutura. E é muito difícil construir isso sozinho e de improviso, né? Só assim, sem essa consciência. Então, às vezes a gente demanda coisas muito difíceis, né, dos nossos alunos. Então, por exemplo, eu uso isso na UFRJ, né?
Os professores usam isso mundo afora com alunos de graduação ou com com crianças e adolescentes. Eu uso na UFRJ porque eu trabalho formando psicólogos também para trabalhar com crianças, né? Então, por exemplo, agora eu tenho uma disciplina em que eu vou recolhendo com os alunos a leitura do texto deles e a gente reconstrói a estrutura do que eles leram, né? E isso é para ensinar eles a ler textos técnicos muito difíceis, que não são textos mais... Eles estão lendo textos que não são de graduação. Você pode dizer mais ou menos para a gente como é que você faz isso? Na prática, você fala desconstrói... Método socrático. Então, é assim, eu digo para eles, leiam o texto tal, para hoje, por exemplo, eles vão ler um texto sobre desenvolvimento de funções executivas. E eu disse, eu vou fazer perguntas e eu quero que vocês tenham entendido o que estava na minha cabeça, foi até um texto meu, é um capítulo meu. Então, eu quero que vocês tentem entender o que estava na minha cabeça quando eu escrevi o texto. E eu quero que vocês saibam me dizer qual a mensagem principal, porque tudo bem, é um texto técnico de 20 e tantas páginas, e é um texto sobre desenvolvimento de funções executivas desde nascimento até o envelhecimento. Então, eu quero qual é a mensagem principal. E aí, para a gente chegar lá, eu não pergunto logo qual é a mensagem. Então, eu vou perguntando os elementos. Tá, vamos lá. Como é que está definido, e aí eles não podem, não é para ficar olhando o texto. Como é que eu defini funções executivas? Ah, você definiu assim, assado, assado. Tá. E aí, qual foi o passo seguinte? Ah, o passo seguinte foi aí eu quero que eles tentem ver qual era a estrutura. O passo seguinte foi você falar do desenvolvimento de cada função executiva. E aí, para cada função executiva, eu notei. Vocês notaram como é que eu construí o texto? Ah, notamos. Você sempre partiu dos primeiros sinais de desenvolvimento até o que acontece no envelhecimento com aquela função. E aí, em seguida, você relacionou aquela função com as outras, que você já tinha visto. Então, eu vou perguntando como eu fiz, e se eles não souberem enunciar o que eu quero que eles enunciem, eu vou chegando mais perto com perguntas. Então, tá. Então, vocês dizem que eu falei de cada função executiva, mas eu falei de qualquer jeito? Ah, não. Você falou sobre como muda. Como muda como ao longo? Como é que eu organizei essa mudança? Né? Então, é um método socrático, né? Em que você vai ajudando o sujeito a se aproximar daquilo que você quer que ele entenda. Mas claro, no caso se ele puder fazer sozinho, ótimo. Se ele quiser de uma vez, eu vou trazer perguntas mais complicadas, né? Porque aí eu já vou fazer ele relacionar aquilo com o restante do capítulo. Sim. Mas, primeiro, eu quero recolher o que eles trazem. No caso de crianças, na alfabetização, existe um método melhor do que o outro? A gente começa pelas sílabas ou começa pelas palavras? Há uma discussão... Pelo amor de Deus, começa pelas sílabas. Tenha pena das crianças, tenha pena, tenha dó. Mas antes, uma coisa que eu não falei é que o desenvolvimento da capacidade de compreensão, e aí não é só a leitora, é a compreensão de linguagem, a compreensão de qualquer coisa, começa muito antes da alfabetização. Então, o conhecimento de mundo que eu desenvolvo na minha primeira infância, antes mesmo de eu chegar a ler, o conhecimento sobre as palavras que eu desenvolvo, a análise, saber analisar palavras. Então, a pré-escola, aliás, anda muito preocupada em ensinar letras. Ela deveria estar muito mais preocupada em ensinar outras coisas, né? Em trabalhar com o desenvolvimento de conhecimento de mundo, de reflexão sobre o mundo.
né? De análise da língua falada, então das crianças brincarem de analisar a fala, analisar em palavras, segmentar em palavras, fazer segmentação fonológica em sílabas, né? Brincar com segmentar, tomar consciência da estrutura fonológica da língua. Então, esta brincadeira é mais preciosa do que qualquer letra. E ela vai ser fundamental para o desenvolvimento do processo de decodificação, da capacidade de decodificação, e essa ampliação de vocabulário, essas perguntas do texto que eu leio, elas começam na pré-escola com a história que a professora conta. Ué, mas a boneca falou isso para outra por quê? Então, eu vou buscar nexos, seja na história que a professora conta, seja no filme que a turma vê junto, seja na brincadeira de encenação, de teatrinho. Então, esse processo de busca intencional da compreensão, ele tem que começar antes. Tem uma série de estudos mostrando isso. Os ingleses, por exemplo, já usam todos esses métodos de desenvolvimento de compreensão desde cedo na escola, né? E isso está no currículo escolar. Ao invés de ter lá, eu vou aprender todos os tipos de frases, de frases coordenadas e não sei o que, todo detalhe de gramática que a gente tem que ensinar para os nossos alunos aqui, né? Quando é um professor, né? do ensino fundamental. Ao invés disso, eles estão muito mais preocupados em ensinar os alunos a pensar sobre aquilo que estão aprendendo. Porque a gente aprende a pensar. Vygotsky já sabia disso, né? A gente já sabia disso há muito tempo, mas a gente usa muito pouco isso, e uma das coisas que faz com que a gente não use é os professores soterrados por conteúdos que tem que ficar ensinando para os alunos e cobrando dos alunos, né? Então, acaba faltando tempo para o que é mais importante. Então, acho que a nossa dificuldade de compreensão leitora, ela depende também de mudanças no currículo, para que os professores possam também ter tempo para fazer, para trabalhar. Porque isso exige tempo, exige ler muito com os alunos, exige fazer esse compartilhamento com muito tempo. E isso não existe na nossa educação, não está previsto. Enquanto que, por exemplo, no currículo escolar em inglês, no currículo escolar de vários estados norte-americanos, no currículo escolar na França, no currículo escolar do hemisfério norte, isso está previsto no currículo, isso é ensinado aos professores nos seus cursos universitários, eles aprendem isto, aprendem a fazer isso, né? Então, e aí, claro, funciona, né? Sim. Agora, aqui a gente vai ter que a gente precisa de mudanças para que isso realmente possa acontecer. Porque é perfeitamente possível, as nossas crianças aprendem. Aliás, as crianças com dificuldade de aprendizagem aprendem, né? Imagina as de desenvolvimento típico, as que não têm dificuldade. Né? Eu penso que essa situação crítica dessa população significativa de analfabetos funcionais que saem da escola no ensino médio, cursam todo fundamental e médio e mesmo assim não aprendem a ler e escrever corretamente, isso perpassa pela questão do currículo e também da formação dos professores da licenciatura, da pedagogia, da licenciatura, que não tem aí na sua formação uma prática, um estágio, enfim. Isso eu acho que também passa, Solange, pelos lares, né? Porque isso já vem a gente tem as gerações, as famílias vêm se afastando, as pessoas vêm se afastando da leitura. Isso é muito frequente. Claro que a gente tem a internet, você tem mudanças de linguagem, né? Você tem mudanças na velocidade em que as pessoas aprendem, mas assim
a gente tem um afastamento muito grande e porque eu acho que assim, uma parte do que eu vejo de evasão escolar tem a ver com a escola estar muito distante daquilo que o mundo é hoje, né? Então, ela está muito distante. Então, Sim, se acho que você séculos quer de distância. despertar o gosto pela leitura, você não pode ficar só dando leituras que não têm a ver com o mundo contemporâneo, ou predominantemente, você dá aqueles livros clássicos de literatura. É importante, não é que os alunos não tenham que conhecer literatura, que isso não tem que ser trazido. Mas a gente precisa medir aonde isso vai entrar e com que intensidade, porque senão a gente pode abortar a motivação. E abortar a motivação, quando aborta a motivação, a intencionalidade fica muito difícil. Fica muito difícil. Muito difícil. Então, eu não estou conseguindo ler as coisas que vão aparecendo. Eu acredito Tá, que você vai eu ler, estou né? aqui, sim, sim. É, professora Rosinda, você pode nos dizer, então, né, diante de tudo isso que você está nos orientando, qual é a importância da leitura, do domínio da leitura, da interpretação, da compreensão da leitura na vida do ser humano? Olha, a importância é obviamente central porque ela te dá acesso ao conhecimento, né? Quem não lê tem uma restrição no acesso ao conhecimento. Vai conseguir acesso ao conhecimento pela televisão, por vídeos na internet, pode até conseguir acesso por vídeos na internet, mas vai ter um limite no acesso ao conhecimento. A outra coisa é o impacto que isso tem no desenvolvimento cognitivo geral das pessoas, né? O acesso à leitura, ele não só possibilita que você tenha acesso a outros conhecimentos, mas ele muda a sua estrutura cognitiva. Então, quando eu sou alfabetizado, por exemplo, já de ser alfabetizado, eu já tenho uma ampliação, por exemplo, da memória de trabalho, que é uma estrutura cognitiva, que é o palco do pensamento. Então, se eu não sou alfabetizado, o meu palco de pensamento tende a ser mais estreito. Eu tenho mais dificuldade de pensar em mais coisas ao mesmo tempo. A minha atenção não se desenvolve do mesmo jeito. A minha capacidade de organizar o meu processo de pensamento não alcança o mesmo nível de desenvolvimento. Então, quando eu privo alguém, seja da alfabetização, seja do desenvolvimento da compreensão de leitura, que é além disso, né, vai para além de eu poder decodificar, eu também estou privando essa pessoa de alcances do desenvolvimento cognitivo. E, claro, do desenvolvimento social e econômico, né? É óbvio que eu limito os acessos que essa pessoa tem, né, a tudo. Sim, ao mercado de Inclusive a trabalho. emprego, a dinheiro, a uma Sim. vida melhor no sentido de dispor de recursos. E claro que com isso eu também limito os descendentes dela, ou pelo menos imponho dificuldades cruciais para o desenvolvimento dessa pessoa. Isso para não falar do restante, porque Sim. educação é um fator protetor para a saúde mental em geral. Então, você tem muito mais, não que você não tenha adoecimento mental, né? Quando você é educado, você tem também, mas você está muito mais disponível quando você não tem acesso à educação formal, né? Então você tem muito mais adoecimento. Então, assim, aprender a entender o que eu leio é crucial para ter conhecimento, para ter acesso ao conhecimento, para eu me integrar socialmente,
né? E para eu ter acesso a outras coisas, tanto pelo meu desenvolvimento de conhecimento em si, quanto para o meu desenvolvimento cognitivo e pessoal, né? E até para ter uma posição crítica, né? Para ter uma posição política, para ter uma posição crítica, eu preciso desses instrumentos, porque senão tudo que me disserem, né? Quer dizer, eu fico mais crente, eu posso ficar mais ingênuo, né? Se eu fico na superfície das coisas, né? Eu preciso aprender a compreender o que eu leio, é aprender a pensar também. Sim. Ajuda, não é que quem não lê não pensa. Claro que pensa, e tem pessoas que são brilhantes e que são analfabetas. Sim. Mas não ter acesso à leitura e à compreensão do que eu leio me traz muitas dificuldades na vida. E aí precisa de muita superação para vencer isso. A gente compreende bem que a educação é estratégica, né? É um elemento estratégico para que a nossa sociedade possa crescer em todos os sentidos. A educação como instrução, que também vai ao encontro da educação como comportamento, é um item essencial na formação de uma sociedade. Não precisa nem pensar numa sociedade de igualdade. Eu estou pensando em italiano. Uma sociedade mais igualitária, mas, pelo menos, como você falou, que as pessoas tenham uma condição de vida que tragam mais felicidade. E isso também atinge a todos. Não é apenas uma questão de dar educação só porque precisa de dar educação, precisa de ter escola para todo mundo, mas a questão mesmo é do todo da sociedade, não é, Rosinda? Das pessoas viverem melhor no todo. Então, nós teremos claro. menos criminalidade, nós teremos menos pessoas nas ruas fazendo a sociedade ter medo de andar na rua. Uma outra questão que eu gostaria que, se você pudesse abordar conosco, é o nosso maior medo na atualidade, que são as consequências da pandemia nas crianças que estão afastadas já há 1 ano e meio das escolas, agora a tentativa dos governos estaduais de retornarem, né, o pedido do Ministério da Educação de retornar às aulas, que nós sabemos que isso é um temor, que isso não vai poder acontecer totalmente da forma que a gente está esperando, que a gente gostaria que fosse. Mas se você puder fazer, eu sei que ninguém pode fazer muita análise disso, né? Porque nós não sabemos bem. Aliás, nós não sabemos o que vai acontecer, só conforme for passando o tempo, né? Mas, como especialista em educação, eu gostaria que você desse a sua visão do onde que nós temos que atacar, onde que a escola tem que atacar no sentido das práticas que nós devemos já iniciar para que essa situação com as crianças e jovens tenha um pouco de solução. O impacto está aí, o impacto está não só na escola, no ensino fundamental, ensino médio, no ensino superior, mas está também na pré-escola, né? E assim, a gente sabe um pouco porque a gente continua fazendo atendimentos, mesmo de forma remota, das crianças que estavam em atendimento na UFRJ, enfim, a gente está conversando com professores o tempo todo. E a gente sabe das dificuldades envolvidas, né? Eu acho que a gente tem que atacar nos fundamentos, no fundamental. Ler, escrever e, diria uma pessoa que eu conheço, fazer conta, né? Pensar, né? E pensar, eu diria pensar. É claro que não vai dar para fazer 2 anos ou 3 anos em um.
Então, já sabendo disso, eu acho que a gente devia se preocupar com o que é mais fundamental. Existem as cobranças, né, que o professor recebe, mas assim, eu acho que as escolas deveriam abordar isso, dar suporte aos professores em trabalhar com o que é mais fundamental, que é o desenvolvimento das habilidades de leitura, das habilidades relacionadas à escrita e do raciocínio em geral, né? Muito mais do que os conhecimentos em si, né? O conhecimento dentro desse escopo, porque o acesso ao conhecimento ele é possível, né? Ele é sempre possível, enquanto que o desenvolvimento dessas habilidades e o impacto disso sobre o desenvolvimento da pessoa, isso tem janelas de oportunidade que a gente não pode perder, porque existem fases críticas para esse desenvolvimento. E se essas fases críticas passam, depois a gente nunca desenvolve do mesmo jeito, porque o nosso cérebro ele está pronto para aprender determinadas coisas em determinadas etapas da vida. Então, eu ficaria mais presa aos fundamentos, eu tomaria coisas com muito sentido. Então, não adianta não falar do... E não é para ficar remoendo a pandemia, mas como é que está a vida, como é que está o dia a dia, como é que está o mundo à minha volta, né? E também usar de tecnologias. Incorporar de uma vez por todas, já que agora todos fomos forçados, ou uma grande parte de nós foi forçado, usar da tecnologia, porque também para uma criança e um adolescente hoje, lápis e papel é bem menos atrativo do que tecnologias. Não estou dizendo que a gente não vai usar lápis e papel, claro, né? Mas também usar de tecnologias na medida do possível. E tentar trazer logo para a escola, porque eu acho que isso vai ajudar a gente nessa volta e que ela não seja entupida de conteúdos, que ela seja uma volta em que a gente esteja atento para o que é mais fundamental, porque não vai dar tempo de tudo mesmo, não vai dar tempo. Vai ficar buraco de conhecimento, que fique, depois ele vai sendo sanado. Não tem como você preencher 3 anos ou 2 anos em um, né? Se a gente contar com o ano que vem, né? 2 anos em um e 3 anos em um não vai dar certo. Então, eu baixaria minha bola e ficaria com o que é mais fundamental. No fundamental, mas aprender a ler, escrever e o raciocínio lógico. Ler, escrever e pensar. Brava. Ler, escrever e refletir. Né? Tem uma pergunta aqui, por que alguns alunos que leem por ler e não se envolvem na leitura? Eu penso que você já deu uma orientação sobre isso, mas se você quiser falar só mais uma frase para essa nossa ouvinte que está... Eu não estou vendo o nome dela, mas da pessoa, mas, por favor. Eu acho que a chave está no envolvimento pessoal desse aluno. Então, por exemplo, quando a gente trabalha em clínica, a gente vai buscar aquilo que a pessoa gosta. Então, se eu gosto de rock coreano, de música coreana, eu vou ler sobre música coreana, porque é um troço que o cara já conhece um pouco e ele gosta. Então, eu recomendaria tentar trazer esse aluno, talvez, ali, os interesses dele para o centro dos meus interesses também, em sala de aula, e compartilhar isso com os outros. Claro que não isoladamente, não é botar o holofote nele, mas trazer de vários e dele também, né? E incorporar isso ao que eu estou fazendo com a turma. Mas eu sei que muitas vezes nem isso opera, né? Porque também o sujeito pode já vir com um vínculo com a aprendizagem muito corroído, muito pobre, né? Muito não alimentado pela família, seja lá o que for, né? Eu recomendaria apostar em olhar para ele e ouvir ele. E talvez aí tenha um caminho.
Rosinda, eu queria muito agradecer a você. Nós já estamos, eu sei que você daqui a pouco tem que entrar nas suas aulas, na sua aula. Eu quero agradecer em nome da Unialphaville essa gentileza, esse carinho de você disponibilizar um tempo que é tão precioso, porque você é uma pessoa muito ocupada, tem os alunos, que eu quero também parabenizar os alunos pelo aquele projeto que está no Instagram, eu esqueci Isso, olha, divulga para o pessoal o Neuropsicologia em Casa, divulga a rede CEP para Educação, né? Ciência para Educação, que tem uma página muito boa na internet, divulga nossos livros, que são gratuitos, que estão lá na ABCD. ABCD. Né? Então, tudo isso divulga para o pessoal, porque é bem material bom. Então, quem está nos ouvindo já sabe que aqui nos comentários nós vamos deixar todos esses endereços de site dos livros, de tudo isso que a professora acabou de dizer para nos contar, nos orientar. São livros de fácil leitura, uma linguagem fácil de entendimento para professores e para leigos, para quem não é também da educação, mas que são pais, mães que estão preocupados em como podem auxiliar os seus filhos, e todos esses endereços importantes. Os livros são gratuitos, eles estão free na internet, pode baixar e fazer a leitura. E então, Rosinda, eu não sei explicar a felicidade de que eu estou sentindo da gente poder ter conversado dessa forma, de você ter abrilhantado a nossa série Explicando Educação. Muito obrigada, um beijo grande e passo a palavra para a sua despedida. Foi um prazer, um abraço para todos. Bom dia. E até aqui, a próxima quinta-feira, num mais novo episódio da série Explicando Educação, aqui no canal de educação da Unialphaville. Beijo para todos, até lá então.